Agora sim, estreando meu tripé novo aqui, eu tô super feliz, gente. Eu ganhei um tripé novo e tô estreando ele aqui na live de hoje. Olha que iluminação, até parece que eu tenho uma iluminação, mas é só a janela. Bom dia a todos. E eu já abro a live falando que hoje é um dia muito especial, que a minha sócia Stephanie, ela entrou em trabalho de parto e a gente tá aí acompanhando nessa madrugada. Então, se esse zoinho tá um pouco baixo, você não ligue. E também, ó, já aproveitei o embalo e hoje já acordei falando com o suporte do Facebook. Se você trabalha com mídias sociais e anuncia, você vai ter o Facebook e o suporte como seu melhor amigo. Era 6:30 da manhã e eu estava arrumando uma conta de anúncios de cliente. Por que porque não tá anunciando? Tudo certo, tudo maravilhoso, uma segunda-feira, mas fica aí as energias boas pra Stack. Já já, se Deus quiser, a gente mostra aí o Theo, o meu socinho agora. Mas enfim, essa semana a gente vai falar sobre conteúdos, tipos de postagem que vende. Que tipo de postagem será que vende? Porque tem gente que tem 100 seguidores e ele vende mais do que um perfil, por exemplo, comercial, que tem 7.000. Por que será que umas empresas têm muito mais resultado que outras nas mídias sociais? E isso, por que será que empresas novas às vezes têm muito mais venda, muito mais resultado com as mídias sociais do que empresas de 40 anos no mercado? Já parou para analisar isso aí? Já parou para pensar o que seria isso? E provavelmente são conteúdos. A gente vem falando mais ultimamente sobre isso, mas as vendas elas ocorrem nas mídias sociais de forma mais indireta. Dificilmente você vê, por exemplo, a gente aqui postando produto ou falando do nosso serviço. A gente vende através de conteúdo de valor. E é isso que eu vou falar para você. Na verdade, hoje eu vou falar 5 conteúdos que ajudam você a vender, a gerar resultado. Pode ser venda, pode gerar audiência, ganhar seguidor, seja qual for seu objetivo. É que a maioria das vezes aqui é venda. Então, todo cliente que entra aqui, 90% quer vender, certo? Primeiro tipo de postagem que eu posso falar para você, eu falei isso semana passada, é a história. Gente, todos nós gostamos de uma bela história. E como assim vender através de uma história? Sabe quando a gente cria uma conexão com a pessoa? Sabe quando a gente fala, nossa, essa empresa é gente como a gente? A gente tem aquela interação, a gente tem aquela identificação. E a história ela é muito sobre isso, é um gatilho, na verdade, um gatilho mental muito grande. Gatilhos mentais são, como fala, é um disparo da nossa mente que ele faz a gente ter ações referente a algo quando eles são usados. Então, por exemplo, o gatilho, ele aciona, o gatilho mental da história, ele aciona essa conexão. Então, pessoas ou empresas que contam uma história, você tende a se identificar, você tende a gostar muito, criar essa conexão de seguir, por exemplo, essa empresa, de seguir essa marca. É o que acontece, por exemplo, muito com a Coca-Cola. Eu adoro falar sobre a Coca porque eu tenho um marketing incrível. E a Coca, ela conta uma história. E a história do Natal da Coca é incrível. Quando você bebe a Coca, você bebe toda uma história, você bebe uma felicidade, e não só o gosto, porque já foi comprovado, inclusive, em pesquisas degustativas, que a Coca ela não é tão gostosa. Mas quando nessas pesquisas, por exemplo, perguntam, mostram que refrigerante que é e fala assim, e a pessoa fala assim, não gostei muito desse aqui, era a Coca. Aí fala assim, mas esse aqui é a Coca. Automaticamente o cérebro da pessoa já fala assim, não, é gostoso sim. Ou seja, a parte neural, a parte de neuromarketing. E o gatilho da história. E contar a história através das postagens gera muito conexão e muito resultado. E que tipo de história? A gente fala tanto disso, mas, por exemplo, história, por que você abriu sua empresa? Por que você compra esse tipo de produto? Como que você faz as escolhas dos seus fornecedores? Como que você faz as escolhas dos seus colaboradores? Quem são os seus clientes? Quais são as histórias dos seus clientes? E aí a gente às vezes para e fala assim, mas isso vai vender? Eu não estou falando do meu produto. Não, você está falando dos seus valores e a gente compra valores. A gente compra benefícios, a gente compra aquela experiência.
Então, se fosse, por exemplo, comprar um refrigerante por refrigerante, você não ia comprar especificamente a parte, você não ia comprar uma Coca-Cola, mas a gente compra tudo que ela fornece, toda a presença, toda aquela imagem, todo aquele marketing, aquela sensação de Natal, de felicidade, enfim. Quando a gente conta uma história, então é isso que a gente entrega para o nosso consumidor, para o nosso usuário. A gente faz ele fazer parte do nosso bastidor e a gente cria essa conexão e identificação. Então, a história é um gatilho e é uma postagem muito boa para você usar. Se você não usou ainda, começa com o básico. Por que você abriu sua empresa? Por que ela chama como chama? Por que zebra? A gente já fez esse vídeo, inclusive. Quem são seus clientes? Conta a história de um cliente. Olha que massa, além disso, de contar essa história com o cliente, você está usando a prova social. Outro gatilho mental muito bem usado, que gera aquela vontade de você também pertencer naquele nicho, sabe? Você fala assim, fulana, compra lá. Nossa, gosto tanto dela, e você se identifica também com a marca sem nem conhecer, porque a prova social também é muito forte. E se você imagina você usar essa prova social ainda com uma história, muito massa, né? Então, o primeiro tipo de postagem, conte histórias. Histórias sobre sua empresa, fornecedor, sobre você, sobre sua marca, sobre seus valores, sobre colaboradores. Conte histórias. Conte um dia o que aconteceu também, tipo de legal, um dia engraçado. Gente, você não sabe o que aconteceu aqui. Testa e depois você me fala. Nós temos também a segundo tipo de postagem que dá muito certo, gente. Mas isso também, olha pra você ver, isso também é neural. É o contraste, aquele antes e depois. Na verdade, aquele tipo de postagem antes e depois. Contraste, quando divide a tela assim, aí você coloca, ao invés de fazer isso, faça isso, sabe? Isso dá comparação no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele vive comparando, porque ele associa, ele tenta identificar as coisas e ele faz através de comparativo. Tipo, isso é bom ou isso é ruim? Aí ele vai fazendo a comparação com outros fatos que aconteceram para julgar se aquilo é bom ou ruim, por exemplo. E isso é o tempo todo. Então a gente está sempre comparando, ou tendo um parâmetro. Nosso cérebro sempre tem um parâmetro. E postagens que você divide a tela e faz antes e depois, ou tipo, ao invés disso, faça aquilo, era assim, agora tá assim. Essas postagens de antes e depois gera muito engajamento e gera muito resultado nas mídias sociais. E não só antes e depois, mas é a ideia de contraste mesmo. Você divide a sua tela e você coloca, por exemplo, assim, o que você faz e o que deveria fazer. Era assim, agora é assim. Ao invés disso, faça isso. Enfim, antes e depois, essa ideia de contraste são postagens que dá muito certo, muito resultado. Lembrando que tudo que a gente fala aqui é metrificado. Então, quando eu trago resultados, o tipo de postagem que traz resultados, é porque realmente a gente está fazendo essa análise diariamente, semanalmente, na verdade diariamente mesmo, porque a gente precisa gerar conteúdo de valor para os nossos clientes, para poder depois fazer a distribuição paga, né? Que a gente faz a gestão de tráfego disso. Então é muito importante a gente saber as postagens que mais geram resultado organicamente para a gente depois fazer essa distribuição paga. Então eu já falei aqui, postagens que contam histórias, postagens de contrastes, estilo antes e depois, dá muito certo. Terceira, eu falei isso na primeira, eu já falei na primeira de contar história, mas depoimento, gente. Depoimento, e principalmente depoimento, como a gente fala, tipo, real, printado, sabe? O real, a pessoa foi lá, escreveu um comentário, printa aquele comentário e coloca pra você mostrar que realmente ele aconteceu e não digitar, sabe? Se você digitar, às vezes parece meio fake, meio falso. Então, depoimentos, ele é muito bom, ele gera prova social, geralmente conta uma história. Eu já comprei há tantos anos nessa empresa, não sei o que, sou bem atendida. Então, ela conta uma história, ela é humanizada, que já ouviu falar sobre isso, e tem um depoimento e é uma prova social incrível. Porque quando as pessoas indicam, é muito mais fácil a gente comprar. Por que você pensa? Por que influencer influencia bastante na compra? Porque é uma pessoa recomendando. Não é a própria empresa, sabe? Não é a mesma coisa falando assim, você quer ter resultados digitais, vem aqui pra Zebra, você vai ter mais orçamentos no seu WhatsApp. Agora imagina se é um cliente, ele fala assim, gente, eu contratei a Zebra e esse mês investi R$200, retornou 30 mil em orçamento, que é um resultado real. Mas imagina o meu cliente falando isso, é bem diferente, né? Você fala, porque quando é a marca falando, fica na cara que ela quer vender, claro, ela quer vender o peixe dela, quem garante que é bom?
Aí se é alguém que já usou, e principalmente se é alguém que você conhece e fala assim, ai, a Dona Maria, ela compra lá, e você fala assim, aquele lugar deve ser bom, porque a Dona Maria é chata, né? Chata. E geralmente depoimento faz isso, então ele cria muita prova social. E pode ser depoimento, sabe do quê? De comentário mesmo. Tipo, gente, adoro o conteúdo de vocês. Não precisa a pessoa ter comprado, mas é um depoimento, ela gosta, ela segue. E aí você vai gerando sua prova social mesmo não tendo clientes ainda. Se você está começando nas mídias sociais, é uma boa. Então vai preparando aí, a gente sempre faz o quê? A gente separa aqui no Trello, a gente trabalha com o Trello, e a gente vai separando depoimentos. A gente sempre printa esses depoimentos. Hoje a gente já pede depoimento de cliente, mas postagens então de depoimentos geram muito resultado, gera prova social, gera autoridade, gera pertencimento para as pessoas. Foi como eu falei, ela se identifica, fulana, Maria compra lá, eu também quero comprar. E isso acontece, e isso não é de forma consciente, tá, gente? Então, essas postagens geram resultado e a gente não sabe, a pessoa que está consumindo, o usuário, ele não sabe justificar o porquê, mas simplesmente gera. Então, contar história, antes e depois a ideia de contraste e depoimento são 3 tipos de postagem que geralmente geram muito resultado nas mídias sociais. Quarto, eu falei que eu vou falar 5, esse já é o quarto. Fotos humanizadas. É batata, a gente já fala isso semana a semana. 90% dos casos, gente, se não for 95%, a foto ela vai ser melhor que uma arte. Você pode ter certeza que se eu tirar uma foto aqui, com um quadro, mostrando o resultado dos meus clientes, por exemplo, olha aqui, e eu fazer uma arte, igual a gente faz, com os resultados, a foto minha, ela vai ser muito melhor, performar muito melhor em resultados do que essa arte. Isso é avassalador. Então, por quê? As mídias, elas priorizam fotos nativas para incentivar mais pessoas também a produzirem conteúdo, porque imagina se todo mundo precisasse ter criação de arte, design, ser profissional, o Facebook e o Instagram não ia ser tão inclusivo, né? Então, ia ser mais difícil você ficar divulgando essas mídias. Mas o que ele faz é incentivar esse material de forma nativa. Então, vídeos, fotos, ele sempre vai performar melhor que a arte, tá? Lembrando que a arte, ela não você não precisa jogar lá fora. Ela entra principalmente na parte do fluxo da ação. Que você quer gerar uma ação, solicite seu orçamento, você vai fazer algo mais artístico e tal. Mas faça fotos humanizadas, elas geram resultado. Faça vídeos humanizados, que é o nosso quinto que eu vou falar também. Então, eu falei já de história, antes e depois, que é o contraste, depoimento e fotos humanizadas. E o quinto post que mais dá sucesso são pílulas. Pílulas de dicas Nutella, a gente fala, de poucos segundos. Então, até 1 minuto. Esse conteúdo de vídeos simples, objetivos, de fácil consumo, ele dá muito resultado, gente. Ele dá muito resultado, principalmente para pessoas que não te conhecem. Então, se você quer alcançar novas pessoas, novos seguidores, novos clientes, por exemplo, faça pequenos vídeos de até 1 minuto, mas que faça a abertura de uma ideia e o fechamento dessa ideia. Então, por exemplo, eu falo aqui, gatilho mental da história, ele é muito importante, porque ele gera conexão para o seu cliente. A gente vive sobre história, a gente foi criado, era história infantil, a gente adora novelas, séries, então contar uma história prende atenção e gera conexão com o seu cliente. Eu abri uma ideia, fechei uma ideia e o meu vídeo foi super curto e eu fui super objetiva. Esse tipo de vídeo, ele geralmente é para atrair novas pessoas ou chamar a atenção, já que a gente tem pouco tempo. É diferente, por exemplo, de você entrar numa live aqui, você sabe que as lives elas vão se estender um pouco mais. Então é um conteúdo mais denso, é um conteúdo que você pode talvez entrar nessa live e assistir depois, que é o que a maioria faz. A gente até fala, geralmente nas nossas lives tem poucas pessoas junto com a gente, mas sempre tem depois pessoas que vêm falar do conteúdo. Então, outro tipo então de conteúdo de sucesso são vídeos pequenos com pequenas pílulas. Faça esse conteúdo, você vai ver como prende. Inclusive, na parte de distribuição aí de conteúdo, para você que faz patrocinado, você consegue pegar as pessoas que assistiram esse vídeo. Então, é uma forma de remarketing muito poderosa também. O Facebook, ele permite eu pegar aquelas pessoas que assistiram aquele vídeo específico, que assistiram tipo 50% daquele vídeo, e posso chegar com patrocinado com outros conteúdos para essas mesmas pessoas. Porque logo, se ela assistiu 50%, por exemplo, do meu vídeo
ela tem mais propensão de consumir mais conteúdo meu, ela tem mais propensão também de consumir o meu serviço, certo? Então, vídeos pequenos são muito bons. Então, hoje eu falei de cinco tipos de postagem que geram resultado de vendas mesmo, ou resultado de seguidores, seja o resultado que você quer com as suas mídias sociais. Conte uma história. Conte a história da sua empresa, conte a história do porquê, sempre usa gatilho mental também do porquê, por que eu faço isso, quais são meus valores, quem são meus clientes, conta a história de um cliente, conta a história de um caos do seu dia. Hoje eu contei nos stories, por exemplo, que eu acordei já falando com suporte no Facebook, eu posso contar isso depois e ainda explico o que é uma distribuição paga, eu aproveito esse conteúdo para fazer uma explicação. Então conte uma história. Faça conteúdos de contraste, aquele estilo antes e depois. Então tem o post lá, você divide a tela no meio e você fala assim, você não tem que passar por isso, isso, isso. Ao invés disso, passe por isso. Ao invés de esperar dos outros, espere mais de você. Tipo, você divide a tela e você dá a ideia de contraste daquele antes e depois. Esse tipo de postagem, principalmente quando é arte, aí sim dá resultado. Esse é um tipo, por exemplo, de fazer arte dá resultado. Mas você também pode fazer um antes e depois com uma folha sulfite, colocar um risco no meio e escrever mesmo. Então, faça postagens com contraste, estilo antes e depois. Terceiro post que dá muito resultado é depoimento. Então, quando as pessoas falam do seu serviço ou quando as pessoas falam do seu conteúdo, isso é um depoimento. Printa isso, faça isso de forma mais rústica mesmo, não crie uma arte, mas mostre que essa pessoa realmente fez esse comentário. Pode ser um comentário sobre o seu conteúdo, pode ser um comentário de cliente mesmo. Então, se você não tiver, pode ser, por exemplo, como eu falei, você está iniciando, você ainda não tem cliente, mas aí a pessoa fala assim, nossa, adoro te seguir. Isso é um comentário, isso é um depoimento, isso incentiva mais pessoas a também acompanharem, entendeu? A prova social. Então, o terceiro aí de sucesso, depoimentos. O quarto, fotos humanizadas. Isso a gente fala que é rodo. Você não precisa ser o criativo ou o designer, mas você precisa tirar fotos, precisa mostrar seus bastidores, precisa criar conexão. Não adianta, gente, não tem pílula mágica, você tem que aparecer os seus bastidores, você tem que mostrar que você é uma pessoa real, que você não tá aqui só para vender, que você se preocupa mesmo com o seu público. E o quinto, vídeos curtos, vídeos de fácil consumo, vídeos simples, de até no máximo aí de 1 minuto, mas que abra uma ideia e finaliza essa ideia, e que tem um propósito. Nisso tudo, gente, esse conteúdo ele só vai dar resultado, mesmo nesses estilos, se o seu conteúdo faz sentido, se o seu conteúdo é relevante e se realmente você está se preocupando com a informação que você está passando. Por exemplo, se eu abro hoje uma live e falo assim, 5 conteúdos que dá sucesso e leio aqui um script de alguém e não sei mais devagar e não trago nada de novo, só copio e colo dos outros, você percebe. E você fala assim, ah, legal, conteúdo alface, já sabia disso tudo. Então, o importante é que sempre tenha um objetivo daquele post e que você sempre tenha uma informação relevante. Cara, hoje foram 5 tipos de postagem que você, se você fizer, vai gerar resultado. Agora, eu não esqueci de outra coisa, hein, gente? Nós temos um desafio de Reels. 4 Reels por semana. Você tá fazendo esse desafio? Eu vou chegar, ó, hoje é dia 19. Eu vou chegar no dia 30. Vai até 30 ou 31, gente? Dia 31, vai até 31. No dia 31 eu vou mostrar o gráfico para mostrar o que foi postar 4 Reels por semana para ver se vale a pena ficar investindo nessa plataforma para trazer novos seguidores. Lembrando que o Reels, ele é entregue para pessoas novas, tá? Não é para você gerar conexão, não é a parte de meio de funil, é a parte de topo de funil. Você tá fazendo esse desafio? Eu acho que vale a pena. Eu não vou adiantar nada não, mas acho que vale a pena. Eu tô sorrindo, se eu tô sorrindo, o resultado tá sendo bom. Segunda, quarta, sexta e domingo a gente posta Reels. E eu convido você a entrar nesse desafio, ainda dá tempo, é dia 19 aí, ó. Eu quero que você tenha sucesso. Fechou? E esses foram 5 tipos de postagem. Eu espero que você escute, mas também aplique isso e teste. E mesmo que for para vir depois brigar e falar assim, nossa, Lu, mas eu postei depoimento e não gerou resultado nenhum. Aí eu faço questão de analisar com você suas mídias e suas métricas e falar, por quê? O que você fez? Vamos lá, vamos querido, senta aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu juro que eu faço isso se você colocar em prática. Fechou? Então uma ótima segunda, gente, uma ótima semana e quarta-feira tem mais live. Fechou? Tchau!